Olá, benditos! O capítulo de hoje é um divisor de águas. Nele, vamos ver Jesus em movimento, atravessando os muros de preconceito e tradições rígidas para alcançar aqueles que a religião da época havia abandonado. É a humanidade de Cristo em sua forma mais profunda, transformando exclusão em pertencimento. Após proferir o sermão da planície, Jesus entrou em Cafarnaum, o que significa que o lugar do sermão da planície provavelmente não era longe. Ali, Jesus é procurado por alguns líderes judeus que estavam representando um centurião ou um oficial militar romano de alta patente para pedir a Jesus que fosse à sua casa curar seu servo que estava à beira da morte. Os líderes judeus fizeram isso pelo centurião porque, segundo eles, ele era um homem digno. Note que esse centurião aparece como um homem devoto, bondoso e humilde, que além de digno, tinha uma atitude incomum em relação ao seu escravo. Segundo a lei romana, um senhor tinha o direito de matar seu escravo caso ele adoecesse ou se ferisse a ponto de não poder trabalhar. Para quem estudou Mateus, o foco deste episódio ali era a autoridade da palavra. Mas em Lucas, o detalhe é a ponte de afeto. Este oficial amava a nação judaica e amava o seu servo. O centurião sabia que poderia ser um problema para Jesus, um rabino tão notável, entrar em sua casa. Então pediu aos seus amigos que fossem encontrar Jesus no caminho para dizer que ele não se sentia digno de recebê-lo em sua casa. O centurião sabia que Jesus podia curar com sua palavra tão facilmente quanto com um toque. Aqui, Lucas nos mostra que a fé não tem nacionalidade. Ao receber a mensagem do centurião, Jesus fica maravilhado com a confiança absoluta desse estrangeiro que entende que a autoridade de Cristo não precisa de rituais, apenas de uma ordem. Assim, o servo é curado e o reino de Deus alcança o centurião estrangeiro. Jesus então avança para mostrar sua autoridade sobre a morte. Na entrada da aldeia de Naim, ele encontra um cortejo fúnebre. Qualquer funeral é uma tragédia, mas esta foi uma perda especial. O falecido era o único filho de sua mãe e a mãe era viúva. A perda de seu único filho significava uma das condições mais vulneráveis e desesperadoras que um ser humano poderia enfrentar. Na estrutura social do primeiro século, as mulheres dependiam inteiramente da figura masculina, primeiro do pai, depois do marido e, na falta deste, dos filhos. Sem o marido, ela perdia o provedor e a proteção jurídica. Sem o filho único, ela perdia o direito de permanecer na casa da família. A propriedade passava para outros parentes e ela ficava literalmente à mercê da caridade alheia. Sem um homem que a representasse nas portas da cidade ou nos tribunais, a viúva tornava-se invisível e um alvo fácil de exploração e injustiça. Por isso, a Bíblia enfatiza tanto o dever de cuidar das viúvas. Naquele dia, em Naim, a cena era a seguinte: de um lado, a multidão da vida seguindo Jesus, do outro, o cortejo de morte levando o único filho daquela viúva. Lucas, com sua sensibilidade médica e pastoral, diz que quando o Senhor a viu, teve compaixão dela. Ele usa a forma absoluta de Senhor, que enfatiza a divindade de Jesus. Jesus toca o caixão, ressuscita o moço e o entrega à sua mãe. Com isso, ele está fazendo muito mais do que um milagre biológico. Ele restaura a dignidade dela, porque ela deixa de ser a pobre viúva para ser mãe novamente. Ele provê sustento, pois devolve o herdeiro que trabalharia por ela. E ele rompe o isolamento, ou seja, ele interrompe o cortejo da morte para reintegrar aquele moço à vida da comunidade. Jesus não restaurou apenas um coração partido, ele restaurou um futuro que tinha sido completamente apagado. No meio do capítulo, temos o intervalo reflexivo.
João Batista estava na prisão de Herodes Antipas havia alguns meses, enfrentando a possibilidade real da morte. Seus discípulos o mantinham informado do que Jesus estava fazendo. A pressão física e emocional certamente era enorme, e os longos dias de espera não facilitavam as coisas. Ninguém tomava uma iniciativa a fim de interceder por ele, e ao que parecia, nem mesmo Jesus se preocupava com ele. Note que João não estava duvidando do poder de Deus, mas estava confuso com o método de Jesus. Ele esperava um Messias que viria como um juiz, trazendo justiça imediata e fogo purificador. Aquele que viu o Espírito descer sobre Jesus agora precisava que sua fé fosse recalibrada pela realidade da misericórdia. Nós sabemos que não é tão incomum grandes líderes espirituais terem seus dias de dúvida. E nesse ponto é bom relembrar a diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida diz respeito à mente, ou seja, não conseguimos entender o que Deus está fazendo e nem os seus motivos para fazê-lo. Já a incredulidade diz respeito à vontade, ou seja, nós nos recusamos a crer na palavra de Deus e a obedecer ao que ela nos ordena. Como disse Oswald Chambers, a dúvida nem sempre é sinal de que o indivíduo está errado, pode ser sinal de que ele está refletindo. João então enviou 2 discípulos a Jesus com a pergunta: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus é um resumo da sua missão. Os cegos veem, os coxos andam e, o ponto alto para Lucas, o evangelho é anunciado aos pobres. Cristo não havia estabelecido um reino político, conforme as expectativas, mas o reino de Deus estava presente ali com poder. O termo grego traduzido por motivo de tropeço dá origem ao nosso verbo escandalizar. Por causa da sua preocupação com aquilo que Jesus não estava fazendo, João corria o risco de cair na armadilha de tropeçar sobre seu Senhor e o ministério dele. Mostrando aqueles sinais, Jesus lhe diz gentilmente para ter fé, pois seu Senhor sabia o que estava fazendo. Depois que os discípulos de João foram embora, Jesus exalta a figura de João Batista como o maior dos profetas e o mensageiro prometido, mas confronta a postura contraditória daquela geração que se recusava a aceitar tanto João quanto ele mesmo. Ele utiliza a analogia das crianças na praça para ilustrar que, enquanto João foi criticado por sua disciplina rigorosa, Jesus era julgado por comer e beber com pecadores, demonstrando que nenhum dos 2 caminhos satisfazia os críticos orgulhosos. Jesus conclui afirmando que a sabedoria de Deus se prova verdadeira por meio das suas boas obras, mesmo que os críticos não a aceitem. E o capítulo se encerra em um jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Esse episódio só aparece em Lucas. Nos outros evangelhos, a unção que Jesus recebe ocorre em Betânia, pouco antes da sua crucificação, sendo que em João a mulher é identificada como Maria, irmã de Lázaro. No entanto, no Evangelho de Lucas, a mulher é uma pecadora da cidade, anônima, e o evento ocorre muito antes e na Galileia. Essa mulher, conhecida por seus pecados, entra, chora aos pés de Jesus e os unge com perfume. O contraste é nítido. O religioso oferece um jantar formal, mas nega o afeto. A pecadora oferece lágrimas e perfume, revelando um amor profundo. Jesus vira a mesa da religiosidade ao declarar que quem muito é perdoado, muito ama. Se Mateus foca no ensinamento e Marcos na missão, Lucas foca no relacionamento. O capítulo termina nos deixando uma pergunta. Estamos agindo como o fariseu, que observa as regras, mas mantém o coração distante, ou como a mulher e o centurião, que reconhecem que somente em Jesus a cura e o perdão se encontram? Em Lucas 7, aprendemos que o reino não é apenas uma teoria, mas uma prática de inclusão que alcança o estrangeiro, a viúva e o pecador, transformando cada um deles em testemunhas de uma graça que não conhece limites.
E no próximo capítulo da nossa série, veremos o poder de Jesus sobre a natureza, o mundo espiritual, as doenças e a própria morte. Através de parábolas e milagres, o texto ensina que a palavra de Deus precisa encontrar um coração receptivo para frutificar e transformar o medo em fé. Eu te espero amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!